Quando vocês pensam na cultura e na sociedade ao seu redor, o que você ouve? Ou o que você percebe que as pessoas têm dito a respeito do homem? Deixa eu te perguntar, o que a cultura e a sociedade diz a respeito do homem hoje? Que homem é esse? Diga. Beleza. Eu acho o seguinte, a gente é considerado hoje o homem fraco, né? Fraco, ao mesmo tempo machista e E muitas vezes é opressor. chamado de bundão. 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 Bundão, mas E é pelo menos engraçado. aqui no interior de Paraná o pessoal fala, ah, a mulher manda, é o homem bundão. O homem bundão, né? O homem que é Que na casa comandado. dele quem manda é a mulher. É interessante isso, muito, muito interessante. Acho que muito a questão de machista, né? De Machista, ter de querer dominar dominar. e muitas vezes tenta fazer o outro lado, mas de uma forma muito errada, né? É interessante isso, né? Os movimentos da sociedade. Por um lado, nós temos homens que realmente perderam qualquer senso de poder pessoal. E é verdade, quando a gente olha ao nosso redor ou para dentro de nós, quando a gente está, por exemplo, dentro de um relacionamento amoroso, qualquer homem pressupõe que a mulher sabe mais sobre o que o relacionamento deveria ser do que ele. Sim ou não? Se ela tá. Eu tenho certeza que aí por trás da sua cabeça, sempre que a sua mulher está reclamando que não tem atenção suficiente, que isso, que aquilo, tem uma vozinha que diz assim, ela deve estar certa. Ela deve estar certa, deve ter algo de errado comigo. E aí, às vezes você fica nessa relação, a mulher é que vai dando a direção sobre o que você pode e o que você não pode fazer. Quantos de vocês já passaram por isso, hein? Você entra num relacionamento e vai abrindo mão de um monte de coisa, sacrificando um monte de coisa porque a sua mulher quer atenção e tempo de você. No final das contas, o cara vai tentando agradar e tentando se entregar e tentando entregar aquilo que a mulher pede dele, e aí o que acontece? A mulher perde o interesse. Perde a admiração. Sim ou não? Primeiro você sacrificou e fez tudo para agradá-la. E depois ela perde completamente o tesão e o interesse por você. Isso acontece, não é? Então, o que foi destruído aí dentro de nós? O que foi destruído para a gente chegar nesse ponto? Foi destruído a nossa força, o nosso posicionamento. Eu senti isso na minha jornada, assim, principalmente na jornada profissional, né? Na jornada Porque profissional. muitas vezes a gente acaba se dedicando ao trabalho, né, à profissão, e aí muitas vezes são horas ali que tu precisa ficar no trabalho, né? 10 horas, 12 horas, 14 horas, né? Sim. E aí, como resultado, a gente acha que está fazendo tudo certo, mas aí falta o tempo com a família, né? Entendo que isso é importante, né? Só que daí tá ok, aí que nem agora eu tô numa transição profissional que justamente aconteceu isso, né? Acabei deixando um trabalho que eu me exigia muito e agora eu estou sem fonte de trabalho. Sem fonte de Então, trabalho. então, sabe? Aí agora, né? Agora, enquanto tava lá ganhando bem, né? Legal. Agora que tá com as contas atrasadas, então é bem engraçado isso que tu tá falando. Então, É bem isso aí. Às vezes é. que dilema, né, cara? Tu tava lá trabalhando um monte e ganhando bem, pagando as contas, e a sua família não estava feliz. Agora você tem todo o tempo do mundo, não está conseguindo pagar as contas e a sua família não está feliz. Que dilema, né, cara? Eu acho que é o dilema de todo homem no final das contas, né? A gente trabalha pra cacete pra não faltar nada em casa e no final das contas quem falta é a gente, muitas vezes. Não é? Então, eu fico pensando o quanto todos esses movimentos da sociedade, a gente vai falar sobre isso, fez com que nós homens perdêssemos realmente o nosso senso de lugar. Quem nós somos, qual é a nossa identidade, qual é a nossa função e nosso papel. Porque é muito fácil, eu já dei muitas palestras em tudo quanto é lugar do Brasil e até fora do Brasil. E sempre que eu pergunto sobre o que é ser homem, a primeira coisa que as pessoas falam sobre ser homem é ser provedor. E eu não vou dizer que ser provedor não faz parte
da função masculina, né? Até porque a gente viveu a maior parte da nossa existência enquanto seres humanos, né? Os historiadores dizem que nós fomos uma sociedade caçadora e coletora. Então, grande parte da provisão vinha da caça. Então, quando a gente saía de casa para caçar, isso era parte da provisão. Mas a outra parte da provisão era a coleta de fruta, raízes, que também era uma parte essencial da alimentação. Inclusive, vocês sabem, isso buga a nossa cabeça quando a gente pensa que ser homem é ser provedor. O que eu vou falar agora. Vocês sabiam que a primeira ferramenta ou utensílio que se tem notícia do ser humano foi um cesto? Isso muitos historiadores vão dizer que a base da alimentação, a maior parte da base da alimentação vinha da coleta e não da caça. A gente acha só o homem caçador, é porque o homem sempre foi caçador, é que o homem é provedor. E aí o problema não está na questão de ser provedor, o problema, deixa eu falar para vocês aqui, foi o que a Revolução Industrial fez com a nossa relação com o trabalho. Porque o homem na sociedade caçadora-coletora, Rodrigo Costa, que foi a maior parte da nossa existente, Rodrigo Ferreira, da nossa existência, sabe que os pesquisadores dizem que o homem saía para caçar, em média, 4 horas por dia. O que aconteceu depois da Revolução Industrial? Porque até mesmo antes da Revolução Industrial, houve a Revolução Agrícola. Mas na agricultura familiar, como até hoje, todo mundo vai trabalhar junto. Todo mundo vai para a lavoura, o pai está o dia inteiro, as crianças estão lá na lavoura, junto com o pai, trabalhando junto, desde que consegue andar, já está ajudando na subsistência e no trabalho da família. Não é assim a sociedade agrícola? Agora, houve uma ruptura muito clara com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial tirou a convivência do pai da família com a sua família. Durante longas horas enfiado nas fábricas, nos escritórios, o homem volta para casa com a sua caça no ombro, contando várias histórias dos animais selvagens e das aventuras que ele viveu na floresta. O que aconteceu com a Revolução Industrial? Como que volta o pai para casa? Você trabalhava horas e horas e horas, ganhava bom dinheiro, mas voltava para casa como? Com esse misto, né, de culpa e cansaço, eu digo assim, esgotamento cansaço total. Trabalhar eu nunca tive, assim, não é o problema, sabe? Mas o peso da culpa, né? O peso daquela consciência pesada. Poxa, aí passou o dia inteiro, 14 horas lá, não vi meu filho. Aí passou, né? Muitas vezes eu trabalhava sábado, domingo, né? Aí vai passando 15 dias ali, tu não acompanha a família, né? Então, e aí quando a culpa, né? Acho que é muita culpa, né? E aí a maior parte dos homens, quando tem um tempo em família, como que ele tá? Ele tá cansado demais, tá irritado, não é? Nas famílias tradicionais, o que acontecia? Quando chegava a hora do pai chegar em casa, a mãe já dizia para todo mundo: olha, de acordo com seu pai vai chegar em casa, seu pai vai chegar em casa cansado, seu pai vai chegar em casa estressado do trabalho, vamos fazer silêncio e tal. E os homens começaram... E tem mais uma coisa também, né? Se tu me permite. Aí tu tem aquela parte, né, que a gente sabe, né? O físico, né? Tu tem que te manter fisicamente, né? Então tu tem que ir lá, vai na academia, dar uma caminhada, fazer alguma coisa, aí tu tem o trabalho, e aí tu tem, né? Tu sabe que um casamento sem sexo não existe, né? Então, cara, aí tu tem um pouco da idade, né? Um desequilíbrio hormonal, cara, como é que tu faz tudo isso, entendeu? Exato, como é que tu faz tudo isso? Como é que tu faz tudo isso? Como que você dedica a energia suficiente para cada área da vida para continuar seguindo em frente? O que a gente experimenta muitas vezes com um conceito muito rígido de ser homem é ser provedor apenas, a gente se dedica tanto ao trabalho que no final das contas a gente não consegue cuidar da saúde, a gente não consegue participar da educação dos nossos filhos e a gente não consegue desenvolver um relacionamento amoroso de sucesso. Sim ou não?